confiamos em Ti, Senhor. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade para recomeçar, és esperança para continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Podemos confiar em Ti, Senhor. Declaramos, Senhor, eu confio em Ti, 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 eu confio, a minha esperança está em Ti, eu confio em Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Aleluia! Te aplaudimos. Em Ti confiamos. Eu confio em Ti. Amém. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado, siga confiando em Cristo. Glória a Deus. Podem sentar nesta noite, é uma alegria estarmos juntos. Amém? Quem nunca participou desta semana de jejum e oração, levante a sua mão bem alto, queremos. Muito bem. Por que jejuamos no início de um ano? Porque temos essa semana, de jejum e de oração.
já por alguns anos. Por que motivo nós realizamos isso? Jesus certa vez disse: esta casta de demônios, essas forças malignas, não saem a não ser com jejum e oração. Às vezes, não é suficiente apenas pedir. Às vezes não é suficiente apenas adorar, louvar, orar. Às vezes, Jesus está dizendo que o jejum, além de ser uma decisão, o jejum também é uma obediência. Quando nós obedecemos e nos consagramos ao Senhor, Deus rompe cadeias e ataduras que estão aí segurando as coisas e as pessoas. Amém? Você é testemunha disso. Você tem participado todos os anos e tem experimentado na tua vida. Quantos podem dizer que foram abençoados esse ano devido a essa semana de jejum e oração? Amém? Glória a Deus. E nós temos na Bíblia um grande exemplo de um homem que orou e jejuou, que foi Daniel. E Daniel capítulo, vamos abrir a Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 10, não disse o capítulo, né? Perdão. Diz aqui claramente para nós, no verso 2 do capítulo 10, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Olha que interessante. Nós vemos que esse homem ele orava pela manhã, pela tarde, pela noite. Nós vemos que ele passou por um momento difícil na vida dele, que foi aquele momento que ele foi perseguido e foi jogado na cova dos leões. Os leões não comeram ele. Depois, junto com os seus amigos, né, ele viu os seus amigos sendo lançados na fornalha. Mas esse homem, ele é um exemplo para nós, e eu quero te animar a estar aqui nesse jejum, porque eu acho muito incrível quando a Bíblia diz: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida como igreja, de passar uma semana sem carne, sem pães, sem doces, nós estamos tomando uma decisão de não colocar coisa desejável na nossa boca. A Bíblia diz que ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias e com o vinho e a comida boa que o rei oferecia para ele. Mas ao ler esse texto bíblico, nós vamos lá no início de todas as coisas, no capítulo 3 de Gênesis, quando diz que ele não colocou algo desejável na sua boca. Nós vemos uma coisa muito interessante. Aqui diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecidos do bem e do mal. Digam todos: vendo a mulher. Outra vez, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era um manjar agradável, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Olha que princípio divino tem aqui. Daniel determinou no coração dele não comer aquilo que era agradável ou bom para se comer. Jejum é uma decisão em que nós tomamos de nos abster de aquilo que é agradável a nós, para recebermos, é uma abstenção para recebermos aquilo que é agradável a Deus, e aquilo que vem de Deus, não apenas para nos alimentar fisicamente, para nos alimentar espiritualmente. E é interessante que quando o povo foi liberto do Egito, chegou um momento em que eles se sentiram tentados e disseram: ah, Moisés, aqui no deserto nós não temos nada, lá nós tínhamos aquilo que era bom para comer. Nós vemos pelas escrituras que quando nós subjugamos, o nosso corpo, esmurramos o nosso corpo, como diz as escrituras, colocamos o nosso corpo em sujeição, ou em alinhamento com a vontade de Deus, nós vamos ser abençoados. E por que fazemos isso no início de um ano? Porque nós queremos, mais uma vez, declarar: nós somos dependentes de Deus. Nós queremos renunciar àquilo que é agradável para comer, para termos um manjar que vem de Deus espiritualmente. Você vai receber direção, orientação, você vai receber graça, você vai receber autoridade, poder. Algo vai acontecer na tua vida nesta semana. E é interessante que esse homem, ele se voltou, a Bíblia diz no capítulo 9, que ele voltou o rosto dele, Daniel, ele voltou o rosto dele para buscar a Deus. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, verso 4 do capítulo 9. Confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E aí ele faz uma oração de confissão de pecados. O verdadeiro jejum é aquele que nos leva a um arrependimento e uma mudança plena. A oração, como já foi falado aqui hoje à noite, ela nos conecta a Deus. E o jejum nos desconecta das coisas desse mundo. Nos leva a enxergar nossos pecados e nos leva a um verdadeiro arrependimento. E com um verdadeiro arrependimento, nós buscamos a Deus e somos abençoados.
por Deus. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Eu posso fazer mais que orar depois que eu orei, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Eu quero dizer que nós vamos fazer muito mais do que orar, se continuarmos nos quebrantando e nos humilhando na presença do Senhor e buscando Ele. Porque a Bíblia diz: Daniel, tu és homem muito amado. Desde o primeiro dia em que tu aplicou o teu coração a se humilhar e a me conhecer, a jejuar e me buscar, foram ouvidas as tuas orações. Porém, eu quero dizer uma coisa para ti, Daniel. Uma força diabólica se levantou e tentou impedir por 21 dias, mesmo tempo em que tu estavas orando e jejuando. Porém, Deus te deu vitória. Eu quero dizer nesta noite, toda resistência maligna, toda força que se levanta contra a vontade, o querer, o desígnio de Deus para mim como pessoa, para você como pessoa, para a minha família, para a tua família, para a congregação, para o reino de Deus, Deus vai colocar por terra quando nós nos consagramos. Ficou bem claro isso. Por 21 dias houve resistência. Talvez você já tenha recebido a resposta de Deus, mas talvez isso ainda não te alcançou. Tem uma força resistindo. Talvez isso ainda não se tornou real na tua vida. E eu quero então te convidar. E você vai receber graça da parte de Deus para jejuar. E você vai ser abençoado. E eu quero dizer que nós vamos ser muito abençoados nesse ano. Quando agimos, conhecemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Disse um homem que viveu com Deus. Quando nós agimos, trabalhamos, nós vamos ver o resultado do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, nós estamos trabalhando com Deus. E nós vamos colher tudo aquilo que Deus tem desenhado para nós. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Nesta semana nós vamos ter uma semana que nós vamos amar as pessoas ainda mais. Nós vamos enxergar os perdidos ainda mais. Nós vamos enxergar nossa família como nunca enxergamos. Deus vai restaurar o amor entre os casais. Deus vai restaurar o amor entre os pais e os filhos. Deus vai fazer uma obra de reconciliação. Nós vamos estar orando pelas pessoas e nós vamos amar ainda mais essas pessoas. E nós vamos ver a mão de Deus agindo na vida delas. Quantos amam alguém que precisa de oração? Levante a sua mão bem alta. Aí está. Como disse o pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar só olhando? Não, nós vamos orar e jejuar. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar e jejuar. Quantos creem que Deus quer fazer algo nesse ano? Aleluia! Ele vai tomar as crianças, Ele vai tomar os adolescentes, Ele vai tomar os jovens, Ele vai tomar os casais. Nós vamos ver coisas nesse ano que nunca ainda vimos. Hudson Taylor falou isso. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha, disse Hudson Taylor. E aquela outra frase foi o Spurgeon que disse, né? Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Diga a pessoa do outro lado, Deus quer fazer algo maior na tua vida e na tua casa. Por isso Ele está te convocando para oração e para o jejum. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando vê um cristão
um povo orando e jejuando. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Um grande pregador chamado Andrew Murray falou isso. E nosso exemplo de oração foi Jesus. Nosso exemplo de jejum foi Jesus. Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas não pode fazer nada contra as nossas orações. Nada pode ir contra, porque Deus nos ouve, disse Sandal Baxter. Charles Miller, esse homem de Deus, disse: nunca pedi coisa alguma em oração, sem um dia final recebê-la de alguma maneira ou de alguma forma. Diga à pessoa do outro lado: sempre haverá resposta para a tua oração. A fé é onipotente só quando está de joelhos. É verdade. Sabe qual é a distância que Deus está de mim e de ti? Sabe qual é a distância que as promessas de Deus estão de mim e de ti? Sabe qual é a distância da vitória de Deus de mim e de ti? É a distância do meu joelho até o chão. Quando oramos, nos ajoelhamos, nos quebrantamos na presença de Deus, Deus nos ouve. John Wesley disse: Deus nada pode fazer a não ser em resposta à oração. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem, disse Agostinho. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu quero te convidar então a estar aqui nesta semana. É uma das semanas mais lindas e abençoadas que nós temos na vida da igreja. Amém? Diga a pessoa do outro lado: nós vamos estar juntos aqui, recebendo e sendo abençoados por Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Abra a Bíblia nesta noite em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu já tinha essas frases desses homens uma vez citado aqui, mas hoje um cunhado meu me mandou isso. E eu senti no meu coração de trazer essa palavra de ânimo em cima dessa vida desses homens para estarmos orando. E vamos continuar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, digam todos, da operosidade da vossa fé. Diga: da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está do lado: a tua fé tem que ser uma fé operante. Amém? Todos nós conhecemos aquele texto célebre: sem fé é impossível. Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. João 20:29 diz: bem-aventurados que não viram e creram. João 11:40, conforme disse Jesus e declarou: se creres, verás. Deus quer dar a mim e a você nesse ano ainda mais uma fé operosa, uma fé que expressa aquilo que é de Deus, uma fé que revela as obras que são de Deus.
E é muito interessante quando a Bíblia fala isso, nós lermos Tiago 2, 14 e 16. Porque fé sem obras é morta. Ninguém é salvo pelas obras, mas uma fé operante, ela mostra, realiza, tem obras, tem aquilo que Deus se agrada. Tiago 2, 14 e 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: meu amado irmão, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, ela realiza os feitos de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela é movida pelo amor. O trilho que a fé anda é o amor. E aqui deixa bem claro, eu não posso ver o meu irmão, como foi dito aqui, no período da oferta, com necessidade, entrar aqui pela porta e vir pedir algo que ele necessita. Nós não podemos deixar o nosso irmão entrar por aqui, por aquela porta, e sair do mesmo jeito. Não. Nós temos fé que Deus abençoa, sim ou não? Mas nós também temos ranchos guardados aqui atrás para dar para Ele. Nós temos fé que Deus salva as pessoas, sim ou não? Nós temos fé que Deus quer que a gente congregue, sim ou não? Mas também nós ofertamos para ter salões. Nada de para esbanjar, mas para poder nós termos a nossa fé, expressar a nossa fé. Nós sabemos que a nossa sociedade tem muitos desafios. Por isso nós vamos às praças, pregar o evangelho, levar comida para os necessitados na praça, cortar o cabelo deles, fazer a barba deles, abençoar a vida deles. Amém, irmãos? Nós temos fé, mas também nós temos que mostrar essa fé. E como eu e você podemos mostrar essa fé? Orando pelas pessoas. Se você tem fé que Deus abençoa alguém, então ora por essa pessoa. Quem já orou com fé por alguém e essa pessoa foi abençoada? Levante a sua mão bem alto. É isso aí. Nós podemos orar por cura. Muito obrigado. Nós temos fé, mas também compramos bateria para o microfone. É verdade. Porque um dia ela termina. Muito obrigado, amado irmão. Se você tem fé, você tem que falar de Jesus para as pessoas. Você tem que pegar da tua roupa e dar para alguém. Você tem que pegar do teu calçado e dar para alguém. Você tem que pegar da tua camisa e dar para alguém. Porque fé atua pelo amor. Eu vou dar, mas vou crer que Deus não vai me deixar faltar. Se você tem fé e vem sozinho para o culto, você pode botar mais 3, 4 no teu carro. Ah não, aquele tapete só eu piso. Não é assim, graças a Deus que não é assim, né? Amém, irmãos? Então, o apóstolo está dizendo
recordo da fé operante que vocês tiveram. E lá no livro de Hebreus continua mostrando naquele capítulo tão abençoado, 11, a fé operante que aquelas pessoas tiveram. Pela fé, digam todos, Abel ofereceu a Deus. Pergunte para a pessoa do lado, o que você está oferecendo a Deus? Você está entendendo que a fé me leva a me entregar? A fé me leva a oferecer, a dar meu tempo, meus recursos, meus talentos. Depois o que diz o verso 7? Verso 5. Enoque, pela fé o quê? Andou com Deus. A fé me leva a andar com Deus, porque fé é dependência de Deus. Fé acaba com o orgulho na minha vida. Fé acaba com a soberba na minha vida, acaba com a individualidade na minha vida, acaba com o egoísmo na minha vida. Fé é dependência de Deus. Fé é enxergar os outros com os olhos de Deus e estar pronto para ajudar. Fé é ver os mendigos como criaturas de Deus, os órfãos, as viúvas. Nós temos fé, por isso nós vamos numa casa de recuperação toda semana pregar o evangelho, porque cremos, né, meus irmãos, que lá Deus liberta as pessoas. Vamos na fase, na FEBEM aqui, levar Jesus para aqueles garotinhos. Semana passada entrou os pedidos de oração deles, e eles botam assim, eu estou preso aqui, estou pagando pelo que fiz, mas eu quero pedir que Deus perdoe meus pecados, me ajude a sair daqui, e que guarde a minha família, que salve a minha família. Quantos creem que nós podemos orar para as pessoas que estão ali na FEBEM, aqueles jovens, e podemos continuar indo lá e eles serem abençoados por Deus? Amém? Pela fé a igreja está tendo casas lares. Todas as igrejas, grande parte das igrejas, tem casas lares que recebem as crianças que foram abandonadas. Tem casas lares, pais e mães que são cristãos, que cuidam deles, que cantam com eles, que oram com eles. Hoje, lá em Torres, está acontecendo um retiro, só com meninas e meninos de casas lares. E eu chorei ao ouvir o canto deles hoje, quando mandaram por WhatsApp, eles adorando e cantando naquele retiro. Crianças que foram abandonadas pelo pai, pela mãe, estão sendo acolhidas pela igreja, e esses irmãos estão criando eles. Casas de passagem, onde um casal pode adotar uma criança, né? E levar eles para sua casa num final de semana, cuidar deles, estar com eles. Eles são crianças tão simples que uma vez um conhecido meu, um familiar meu, levou uma criança dessa para a casa dele e disse, vai lá e chama o elevador para eles, o elevador subir e descer do prédio. E ele chegou na frente da porta e disse, elevador. E esse jovem abraçou ele e disse, esse elevador vai vir, né? E apertou. E quando a porta abriu, ele disse, olha aí, ele veio. Ele ficou feliz. Depois ele explicou. Pensa o que é uma criança que não teve lar, não teve família, passar um final de semana ganhando café da manhã, ganhando carinho, assistindo televisão, escutando louvor.
fé manifesta obras. E esse ano eu quero dizer que nós vamos ter uma fé operante. Noé, pela fé, construiu uma arca. Diga a pessoa do lado, pela fé, diga isso. Você pode construir a tua casa abençoada. Amém? Pela fé, Sara engravidou na velhice. Eu quero profetizar nesta noite em nome de Jesus Cristo. Pela fé, toda mulher e todo homem que não pode ter filhos aqui vão ter em nome de Jesus. Como disse um pregador, agora vai para casa e prova isso. Põe em obra. Ora bolas, é assim ou não é? Tem que ter fé. Nós falamos para ti, né, ali num culto de ceia. Creia que tu estás curado. Ele tem 3 stents no seu coração. E ele caminhou 16 quilômetros e respirou normalmente. E continua respirando porque Jesus te curou. Aleluia. Amém, irmãos? Amém mesmo? Glória a Deus. Domingo, estávamos em Canudos. E uma irmã veio, trouxe a outra e disse: olha, o braço dela não está se movendo. E ela tem que trabalhar. Ela trabalha no hospital e ela não tem força. Eu disse: ah, é? Vamos orar então. Botamos a mão nela e disse: em nome de Jesus, em nome de Jesus, ser curado. Começa a mover teu braço. Começa a mover teu braço. Começa a mover teu braço. Quando eu vi uma mulher estava assim, disse: eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Fé. Fé, fé, meus irmãos. Pela fé, Abraão abandonou, peregrinou. Isaac abençoou o futuro de Jacó e Esaú. Diga, pela fé, José viu os sonhos dele não, de Deus na vida dele, sendo cumpridas. Diga, Deus vai cumprir as promessas de Deus na tua vida, meu irmão. Diga isso. Diga isso. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Aleluia. Pela fé, os pais de Moisés esconderam aquela criança por 3 meses. Pela fé, nós estamos escondendo nossos filhos da influência desse mundo. Poderia ter dado um amém mais forte. Amém, irmãos? Pela fé, Moisés já adulto, guardado e ensinado pela mãe e o pai, pela mãe que temia Deus. Depois de adulto, ele recusou, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, que ter algum tempo de gozo do pecado. Teve por maior riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Deixou o Egito, não tendo a ira do rei, porque ficou firme como quem aquele que vê o invisível. Pela fé, nós cremos pela fé, que as crianças e os adolescentes e os jovens que estão vindo depois de nós, vão ser guardados e não vão aceitar viver, mas vão recusar esse mundo e vão levar o evangelho. Eu profetizo nesta noite que essa gurizada, esses jovens que estão vindo depois de nós, vão continuar pregando o evangelho, orando pelos enfermos, tendo famílias estabilizadas, sem divórcio, sem confusão, vão ser abençoados por Deus. Aleluia. Fé é saber que Deus abençoa a minha geração, mas vai abençoar mais ainda a geração que está vindo. Se estamos aqui, é porque alguém orou antes de nós, por nós. Se estamos aqui sendo abençoados, é porque alguém derramou choro, alguém dobrou o joelho antes de nós. E nós temos que continuar crendo. Amém, irmãos? Pela fé, Raabe, o que fez essa mulher? Acolheu, deu pouso e comida
os espias se expondo ao perigo da traição. Aleluia. E diga para a pessoa que está ao lado: a lista daqueles que tiveram uma fé operante, diga isso, não parou. Diga: o teu nome vai estar nessa lista. Você vai ter uma fé operante esse ano. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado. A Bíblia diz nesse capítulo abençoado que eles subjugaram reinos pela fé, praticaram justiça, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, tiraram força da fraqueza, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Pela fé, Jesus e os discípulos ressuscitaram os seus mortos. Foram torturados, escarnecidos, açoitados, algemados e presos. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, afligidos, maltratados, mortos. Mas não negaram a fé. Passaram pela necessidade, mas não ficaram nela. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, mas entraram aqueles que tiveram fé na terra prometida. Eu quero te animar a você dizer comigo nesta noite e viver isso. Deus querido, diga isso: Deus querido, Deus que é meu Pai, cria em mim uma fé operante. Diga: dá-me uma entrega total e uma firmeza, diga isso, da minha esperança em Cristo Jesus, que Ele vai voltar e eu vou viver eternamente com Ele. Cada vez que a minha fé, vamos cantar, vamos ficar em pé e declarar. As montanhas e vales, desertos que atravesso, me leva perto. Diga: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as... Levanta as mãos e diga: como? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Diga: rompendo em fé, uma fé operante. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
se revestirá do seu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Eu vou, a cada dia vou viver rompendo em fé. Não te distraia com nada, adore Ele, adore Ele. Aleluia. Erga a tua voz, cante bem forte. Esta é a hora do milagre. Esta é a hora de crer no poder dele curando enfermos. Receba. Tem pessoas que chegaram aqui desanimadas, frustradas. Deus muda a tua vida nesta noite. Esta frustração, essa tristeza, esse medo, essa insegurança, deixa a tua vida agora. Declaramos o poder de Jesus invadindo o teu ser, mudando a tua disposição de viver agora. Espírito de medo, fora em nome de Jesus. Tristeza, depressão, angústia, sai agora em nome de Jesus. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Deus está curando pessoas com problema na coluna agora. Você sente um calor. É Cristo endireitando os teus ossos, os teus músculos, os teus nervos. Ser curado agora. Nódulo, cisto, desaparece pelo poder do nome de Jesus. Desaparece pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Receba o teu milagre. E nós queremos. Aleluia.
Recebe o teu milagre. Ministramos a cura sobre os ossos, os músculos e os nervos essa noite. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Em nome de Jesus. Ele está curando. Ele está curando. Levanta a tua voz, glorifique e receba a tua cura. Aleluia. Tu estás curando. Toca, Espírito Santo. Tu tens poder, Jesus. Espírito de angústia. Espírito de angústia, eu te ordeno em nome de Jesus. Sai dessa família. Angústia, sai agora em nome de Jesus. Luta, confusão, perturbação, deixa essa casa, deixa essa casa, sai agora, depressão, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Receba, receba o teu milagre agora. Declara esse teu familiar liberto das drogas, declara o teu filho solto em nome de Jesus Cristo. Liberto do alcoolismo em nome de Jesus. Levanta a tua voz e receba o teu milagre esta noite. Recebe o toque de Deus na tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Mantém teus olhos fechados. Mantém teus olhos fechados. E mova aquele braço que você não podia mover agora pela fé. Procura aquele cisto, aquele nódulo. Mova aquela perna, aquele pé que você não podia mover agora. Você vai ver que essa dor desapareceu e tu estás curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mova teu pescoço. Te abaixe se você não podia se abaixar. Faça isso agora. Cristo te tocou e te alcançou com cura e com milagres. Receba isso. Receba isso agora. Quem sentiu um toque de cura, levanta a sua mão bem alta. Levanta a sua mão bem alta. Levanta, levanta. Levanta a mão bem alta. Levanta a mão bem alta. Quem levantou sua mão, vem aqui na frente rapidamente. Nós queremos orar por ti ainda mais. Pode vir aqui. Pode vir, não tenha medo. Mantenha teus olhos fechados. Mantenha teus olhos fechados. Quem levantou sua mão, pode vir aqui na frente. Pode vir. Pode vir, pode vir. Encosta aqui na plataforma. Mantenha teus olhos fechados. O que a senhora sentiu? Meu braço eu não conseguia mexer faz uns 20 dias mais ou menos, com muita dor. E agora? E eu senti que agora a dor passou. Toquei. Pode tocar. E ela passou. Cadê a dor? Não tenho mais. Quem tirou? Jesus. Obrigado, Deus. Pode vir. O que o senhor sentia? O que aconteceu contigo? Muita dor nas costas, aí passou ali. Abaixa. Não tem mais nada? Não, passou. Não tem mais nada? Nada? Quem fez isso? Deus, Quantas vezes você já veio aqui? várias vezes. Glória a Deus, está curado. Fica ali, vamos orar ainda mais. O que você sentiu, Senhor? O que aconteceu? Tinha muita dor nas costas, a perna e vista. Estou melhor. Aleluia, glória a Deus. Quem mais sentiu algo que quer testemunhar? Passe aqui. O que aconteceu, Senhor? Fica aqui, vamos orar. Pode. O que aconteceu? Dor nas costas, dor nos joelhos. E agora? Não tem mais nada. Te abaixa aí, então. Olha só. Aleluia. Quem fez isso na tua vida? Jesus. Vamos aplaudir Jesus. O que aconteceu, irmão? Eu estava com muita depressão. Só um pouquinho, só. Como? Eu estava com muito... Eu coloquei marca-passo, né? E eu não conseguia, eu saí do hospital, não conseguia me recuperar. Eu estava passando muito mal, muita tontura, cansaço. Não podia nem fazer nada em casa.
Daí eu vim aqui na igreja, esse irmão orou por mim. E depois, a partir daquele dia, né, na terça-feira de noite, eu estou me sentindo ótima. Nada, graças a Deus. Glória a Deus, Jesus curou, aleluia. Feche os olhos aqui na frente, vamos estar orando. Aleluia, levanta a mão e diga Todos aqueles que querem oração, pode vir à frente. Vem aquela senhora com aquelas roupas todas ali. Aleluia.